Nosso relacionamento tem futuro? Olá, essa é a nossa leitura de escolhas. Nosso relacionamento tem futuro é o tema. Qualquer que seja o relacionamento que vem aí na sua cabeça, que você está vivendo, que você está imaginando, que você deseja. Qualquer tipo de relação, tá certo? Chapeuzinho da bruxa, nesse tarô. E vassourinha da bruxa, nesse tarô. Faça a sua escolha enquanto eu vou separando aqui pro lado de cá o que eu vou usar depois. Nosso relacionamento tem futuro? Se você escolheu a vassourinha da bruxa, a sua leitura vai ser daqui a pouco. Agora nós faremos a leitura do chapeuzinho da bruxa. A galera que escolheu o chapeuzinho da bruxa, tá bom? Então vamos tirar aqui uma energia para guiar nossa leitura com o nosso oráculo. Estamos tentando colocar todos os dias uma leitura de escolha. Já temos algumas aí no canal. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui no final. Então, se você tiver interesse, tem outras perguntas aí. E pode sugerir também. Deixa escrito aí embaixo qual pergunta você gostaria que eu fizesse. Que seja de âmbito geral, né? Para que possa beneficiar a você e também outras pessoas, tá bom? Vamos lá então. Energias para quem escolheu o chapeuzinho da bruxa. Nosso relacionamento tem futuro. A tempestade. Será que precisa abrir o tarô, gente? Brincando, tá? Vamos lá. Tempestade, depois da tempestade vem a bonança. Então vamos ver aqui. Peraí, deixa eu pegar o livrinho aqui. Vamos lá. Eu gosto de dar uma pausa para pegar o livro, abrir a página, para vocês não esperarem muito, tá bom? Então, a galera que escolheu o chapeuzinho da bruxa, a mensagem inicial que sai é a tempestade. Há momentos na vida em que parece que todos os elementos põem-se adversamente a nós, como se a natureza no seu conjunto se aliasse para lutar contra nós. O coração humano sente-se então frágil e desamparado. Do mesmo modo que as duas crianças do quadro, se você tem a sorte de ter alguém em quem possa se apoiar nesses momentos amargos, recorra a essa pessoa. Talvez ela necessite de você tanto ou mais do que você dela, mas não deixe que as circunstâncias externas o derrubem. Elas representam apenas uma prova cuja única finalidade é a de temperar seu espírito, assim como se tempera o aço para fazê-lo mais forte. Depois da tempestade, olha o que eu falei, virá a calma e o sol resplandecerá sobre azuis e tranquilas águas. Não duvide de que essa situação tempestuosa também passará, e seguramente muito antes do que imagina. Aí, tá vendo, gente? Pode ser só um momento aí de inquietude, né? Às vezes até sem razão, sabe quando a gente faz tempestade em um copo d'água? Então, pode ser isso. É uma tormenta, um furacão, é algo que passa. Às vezes a gente sai daí meio, né, machucado, mas passa e a paz retorna. Deixa eu deixar aqui nessa página caso a gente queira voltar. E vamos ver o que o tarô tem para complementar sobre essa leitura. Tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. Nosso relacionamento tem futuro. Me perdoem o som, eu estou bem trancadinha aqui, mas às vezes o barulho da rua invade, tá, gente? Vamos tentar focar aqui na leitura. Vamos lá. Nosso relacionamento tem futuro. Peraí.
Deixa eu fechar mais um pouquinho, peraí. Pronto, fiz o possível, vamos ver se dá uma melhorada, tá? Deixa eu cortar de novo, que eu dei uma interrompida, não gosto. Vamos lá, energias para quem escolheu o chapeuzinho da bruxa. Dois de espadas. O sol. Três de pentáculos. E no fundo do deck, o julgamento. Olha, me parece aqui que temos interferências de terceiros. Tem algo que não está claro. Você conhece realmente essa pessoa? Você confia nessa pessoa? É como se você tivesse apostando todas as suas fichas em algo que você ainda não conhece muito bem, não tem muita certeza, e por isso essa confusão aqui, essa tempestade, de repente na sua cabeça, ou as coisas não estão ainda como você gostaria que estivesse, porque você não está conseguindo de fato decidir, escolher se você realmente quer, porque você tem dúvidas. Você tem dúvidas, você tem desconfianças de que tem alguma coisa que não tá. Sabe quando a coisa não encaixa? A vida tá te dando sinais, tá te mostrando algumas coisas. Ó, o julgamento, o mago, a torre, a justiça, um monte de arcano maior aqui no oculto. Que me diz que você não está conseguindo ter certeza se esse relacionamento é o que você realmente quer, se a outra pessoa está sendo sincera com você. O sol aqui está numa posição de obstáculo. Tem algo aqui que não está claro. Tem algo que não está verdadeiro, sabe? Por isso, é como se você estivesse fazendo uma aposta de olhos vendados. Vamos ver o que dá. Aí aqui eu tenho um 3 de pentáculos. Parece que tem mais gente envolvida nessa história. Ou você tem alguém, ou a outra pessoa tem alguém. E essas pequenas amostras que estão surgindo para você, eu estou imaginando que a outra pessoa que tem alguém, tá bom? Para ficar mais fácil a leitura. Você pode inverter os papéis aí. É por sua conta. Mas é como se a vida estivesse dando pequenas amostras para que você acorde, para que você olhe bem, pense bem, para que você consiga sabe assim, ó, tá tudo na minha frente. Vamos lá, eu tenho a chance agora de escolher o que que eu, agora eu posso, agora tá tudo aqui. A vida tá me dando pequenas amostras. Então vamos lá. Aí tem a torre aqui.
porque isso está sendo criado de maneira que não tem sustentação, porque não está verdadeiro. Não está verdadeiro ainda, não está claro. Você está apostando numa história. Se for alguém que pense, nossa relação tem futuro, a gente imagina uma relação que está começando, né? Se for uma relação que estiver recomeçando, é necessário também rever. Tem coisa aqui para ser esclarecida ainda. É isso, tem coisa a ser esclarecida. E você, a sua desconfiança faz sentido. Não é à toa, não. Vamos lá, o que mais? Para quem escolheu o Chapeuzinho da Bruxa. Nossa relação tem futuro? Ou a nossa relação ainda tem futuro? Ó, 7 de espadas. Pagem de paus. Tem alguém escondendo alguma coisa aí. Esse outro lado aí tá escondendo alguma coisa. As de pentáculos. E vai ser preciso trazer isso à tona. Isso vai ser no fundo do deck, 8 de pentáculos. Tem aqui uma energia de traição, de algo escondido. Algo tá oculto aqui. Então pode ser que tenha alguém aí vivendo uma outra relação, algo fora dessa relação agora. Eu tô achando que isso tá escuro, né, gente? Algo fora dessa relação e tá escondendo essa história. E não sabe se fica, não sabe se vai. Por isso, não há uma entrega total. Olha lá. Ele não sabe se vai, se ele fica, se ele vai embora, se não vai. Tem aqui um desconforto, uma imaturidade. É uma relação que está frágil. Lembra que caiu aqui, a torre estava aqui? É uma relação que está frágil. E pode ser que você esteja colocando muito, apostando muito, colocando um foco muito grande nessa relação. E eu tenho 6 de espadas aqui. Ó, tá indo embora. Cavaleiro de pentáculos, 9 de espadas. Enquanto não houver clareza, não houver cartas na mesa, não houver conversa, essa relação não tem futuro. Porém, se houver, aí, ó, As de pentáculos. Aí sim, é um começo com estrutura. Tudo claro. Você vê a carta do sol que estava aqui no obstáculo? Olha como aparece no As de pentáculos. Olha a clareza, olha a luz. E ela segurando a moedinha lá no alto. Iniciando um momento com base, com estrutura. É algo que vai crescer e que vai funcionar, que vai dar certo. Mas para isso tem que trazer clareza para essa história. Porque senão você vai estar colocando foco em algo que não vai se sustentar. E aí a coisa vai andar devagar, só vai te dar dor de cabeça, tristeza, porque parece que a tempestade não vai acabar nunca. Entendem? É você ficar esperando alguma coisa que não vem, que não acontece. Pode ser alguém do trabalho, tá? Essa outra pessoa.
com quem você se relaciona, pode ter alguém do trabalho interferindo na relação de vocês. O que mais? As de espadas. O carro. E 3 de copas. Fechou bonitinho, pelo menos. No fundo do deck, 7 de copas. Olha, agora a conversa precisa ter... precisa ser uma conversa madura, sabe? Colocando os sentimentos mesmo para fora e tendo força para ouvir o que vier. Não dá para ser algo imaturo, com acusações, porque senão... Desculpa. Porque senão vai degringolar tudo. É uma conversa onde vocês vão decidir a direção. Qual o caminho vocês vão seguir? Qual é o foco? Porque é mais do mesmo aqui. Desde o começo, não tem foco, não tem direção, é algo que está começando sem estrutura, de repente você quer uma coisa e a outra pessoa quer outra, ou a outra pessoa não quer. Mas se houver maturidade na conversa, se houver esclarecimento, sem acusações, colocando os sentimentos à mesa e né, esclarecendo, a tempestade passa. E cada um fica com seus problemas. Então pode ser que exista a possibilidade de caminhar junto ou não, tá? Não sei se existe maturidade para aguentar ter a certeza de que houve algum tipo de traição, de que o outro lado não tá na mesma sintonia. Tem o eremita aqui, mas o sábio agora é esclarecer o que está oculto, porque aí o sofrimento vai ser muito menor. Porque, olha, o jogo finaliza com 3 de copas. É alegria, é comemoração, mas são 3 pessoas. Entende? Então pode ser que esse relacionamento não tenha futuro juntos, mas que você saia dessa história tranquilo, tranquila. Porque isso aqui é uma relação de amizade, é felicidade, é alegria. Então eu sinto que aqui o esclarecimento dá um alívio e você consegue seguir em frente. É aquela história, a tempestade passa, depois da tempestade vem a bonança. E você se sente bem, se sente feliz. Talvez até para ter um recomeço verdadeiro. Ou começar algo verdadeiro realmente com alguém que vale a pena. Ó, caiu embaixo do As de Pentáculos. Então, esse relacionamento tem futuro? Ah, você não está dizendo nada, diz que sim, que não. Não. Tem futuro se esclarecer agora tudo o que está acontecendo. E se tiver maturidade para aguentar ouvir toda a verdade, apagar tudo isso e seguir, sim, começando com verdade, tem futuro. Se continuar assim, não tem. E se não tiver condições de aguentar, de suportar, de ouvir o que tem que ser ouvido, é ter força para escolher o seu caminho e seguir em frente com leveza, com tranquilidade e em paz. Sem o sofrimento que eu vi aqui, no oculto, no 9 de espadas. Ok, pessoal? Vamos tirar uma cartinha final aqui, um conselho? Eu gostei dessa leitura aí. Pode ser uma tempestade agora na sua vida, essa história.
mas depende de você. Lembra que no livrinho falava das coisas, dos acontecimentos externos, que isso não vai medir como você sente, né? Tinha algo assim. Vamos lá, um conselho final para a galera que escolheu o chapeuzinho. Ó, afirmações para mudanças positivas, olha lá. Ela se despindo dessa roupa aqui, colocou outra e entrou no barquinho para poder seguir aqui, navegar aqui. Enfim, ela precisou mudar. Deixou para trás aquilo que não vai ajudar, que não serve. E tá, ó, olhando para frente. Então, qualquer que seja a sua escolha, alguma mudança interna vai ser necessária para você seguir em frente. Esquecer o passado e seguir. Ó, tem a serinha lá chamando. Vem, vamos embora, vamos recomeçar. Ou esquecer tudo e ir feliz, um novo caminho. É isso, ok, pessoal? Espero que essa leitura lhe ajude de alguma forma e que você consiga manter a sua energia em equilíbrio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente vai para quem escolheu a vassourinha da bruxa. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Peraí. Vamos lá então, quem escolheu a vassourinha da bruxa? Essa relação tem futuro? Essa relação ainda tem futuro? Vamos ver aqui agora. Acabamos de fazer o pessoal que escolheu o chapeuzinho da bruxa, agora é a vassourinha da bruxa. Não sei se vocês viram, tem outras leituras no canal. Tem uma playlist, eu tô tentando trazer todos os dias uma leitura de escolhas. E se você tiver sugestão, coloca aí embaixo alguma pergunta que eu possa fazer escolhas e que sirva para você e para muitas outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar aqui uma energia geral. Já começo pedindo desculpas pelo barulho, apesar de eu estar bem trancadinha aqui. Mas peraí, deixa eu fechar mais uma coisa aqui. Pronto, apesar de eu estar bem trancadinha, o som sempre vem, né? Então me perdoe. Vamos lá, vamos tirar uma energia geral para quem escolheu a vassourinha da bruxa. Se essa relação ainda tem futuro, se essa relação tem futuro. Caiu uma só? Então vou aceitar. A feiticeira. Eita, Lelê. Quem é a feiticeira? Você? É a energia da feiticeira, né? Vamos ler. Vamos lá. Gente, a feiticeira tá até na capa do oráculo aqui. Interessante, nunca tinha reparado. Mas vamos ver aqui. Tem uma história longa, tá? Não vou ler essa história toda pra vocês. Mas é uma história de traição da feiticeira Circe com Ulisses. E ele consegue se vingar dela, né? Enfim, ela pede perdão e tudo. Mas essa carta, quando sai, né, a feiticeira pode representar não só uma mulher, mas também um homem de aspecto agradável, de modos finos e inclusive uma situação ou uma circunstância em que as aparências apresentam-se favoráveis, contudo escondem grave perigo. Cuidado! Atrás dessa bela, sofisticada e luxuosa fachada, talvez se oculte uma armadilha. A aparição desse arcano aconselha que analise cuidadosamente as pessoas que chegaram à sua vida recentemente e também as propostas que lhe sejam feitas. Vai abandonar o trabalho atual para iniciar outro aparentemente melhor? Alguém que conheceu recentemente o está envolvendo enquanto o separa sem se dar conta de suas antigas amizades. Vai mudar de carro ou de casa por motivos puramente frívolos? A feiticeira vem lhe dizer que desconfie das aparências. Não se trata de cair na paranoia, mas sim de atuar com prudência e, em caso de dúvida, que consulte sempre sua intuição. E, sobretudo, não se precipite. Então, é um arcano que traz uma energia de armadilhas, né? Talvez algum perigo oculto, amizades que parecem de uma forma e, na verdade, não são. Então, é um alerta, né? É um alerta para
A gente tá fazendo a vassourinha, né? Deixa eu botar aqui. Para essas pequenas coisas que podem acontecer na nossa vida sem a gente perceber e tá sendo enganado, tá bom? Então vamos lá. Sai um pedaço da minha vassourinha. Vamos lá então. Vamos ver o que o tarô consegue esmiuçar disso aí. Escolheu a vassourinha da bruxa. Esse relacionamento tem futuro? Olha, hoje não tá para amadores não, hein? Primeira leitura também foi. Vamos lá. Energias para quem escolheu a vassourinha da bruxa. Esse relacionamento tem futuro. Uma carta apenas, por favor, tarô, obrigada. Rei de paus. Dois de copas. Incrível. Cinco de espadas. Quando as cartas querem falar. Cinco de paus. Olha. Vamos lá, vassourinha da bruxa, rei de paus. Rei de paus é aquela pessoa que chegando, sabe? Que tem magnetismo, força, poder, que brilha. Onde quer que chegue, chama atenção. É uma pessoa sedutora, que encanta. É tudo de bom, sabe? Aquele tudo de bom é o rei de paus. Pois bem, esse rei de paus aqui pode ser que seja essa pessoa que está se mostrando de um jeito, mas no fundo não é bem assim. Eu tenho um 2 de copas aqui, que é uma carta linda, maravilhosa, é a carta da parceria, mas ela caiu no obstáculo. Então não tem parceria aqui. Essa parceria está bloqueada por algum motivo. E o motivo pode ser essa intenção aí dessa pessoa. Entende? Não é uma boa intenção. Eu tenho aqui um 5 de espadas. Se você já tem uma história aqui, pode ser que você já tenha percebido isso. E a coisa não está muito boa. O 5 de espadas é aquela dor de cabeça mesmo, é aquela luta, é aquele empenho que você sai se sentindo perdedor, sabe? Que a coisa não funcione. No oculto, 5 de paus. Confusão, treta, armadilha, muita gente se metendo, ou só vocês dois mesmo, mas a história é confusa, a coisa não rende. Imaturidade, ó, cansaço, não aguenta mais. Não, a coisa não está encaixando, entendeu? Porém, é uma pessoa que é um encantamento. Se não é alguém que você já tem uma relação, fique atento às pessoas próximas a você, né? Eu falei se esse relacionamento tem futuro, em momento nenhum eu falei de relacionamento amoroso ou não. Aí você vai encaixar para sua situação se houver necessidade. E você também pode inverter os papéis, tá bom? Mas o que eu tô vendo aqui é alguém que tem um poder, uma força, um magnetismo de ação, de movimento, de fazer, de gentileza, enfim, uma pessoa que encanta, mas que o relacionamento aqui tá bloqueado. Então, fique atento, tá? A feiticeira veio trazendo aqui uma história. Nessa carta aqui da feiticeira, ela tá com um cálice na mão e uma varinha, né, na outra. E na história, como é que fala mesmo? Enfim, na história ali, ela
ela tenta, né, envenenar Ulisses. E aí ela vai dar a bebida para ele, mas ela dá para todos os outros e todos os amigos de Ulisses, todos os criados, enfim, todos viram porcos. E ela consegue dominar todo mundo, né? Mas ele não, ela não consegue fazer com que ele beba, e depois ele descobre, enfim, reverte a situação. Mas ela tá aqui tentando o poder, quer dizer, ela se mostra de um jeito bela, encantadora, e oferece o vinho, e aí depois todo mundo cai nos encantos dela, né? Menos Ulisses. Vamos lá. O que mais aqui para quem escolheu a vassourinha da bruxa? Bom, poderia parar aqui porque dei a resposta, né, em relação a isso. Mas vamos ver o que acontece. Se tem... Porque ninguém é 100% uma coisa, né? Então, vamos ver onde tem as brechas aqui e se essa relação pode ser revertida, se isso pode se desbloquear. O eremita, o ermitão aqui nesse deck, né? O enforcado, só arcano maior. 2 arcanos maiores, no caso. E a sacerdotisa, 3º arcano maior. Então, essa pessoa, quem tá no Boku? Na outra eu acho que eu nem vi, né? Cavaleiro de Paus. Então você tá realmente encantado, encantada com essa pessoa. Para você é, né, alguém que te encanta, que te faz feliz, que traz alegria para sua vida, mas é um encantamento, entende? Então você está agindo sobre esse encantamento. Você não está olhando para a coisa de fato. Ó, tem uma rainha de espadas aqui. A rainha de espadas tem uma energia de objetividade mental, ela é lógica, ela observa as coisas sem essa impulsividade aqui do Cavaleiro de Paus, que é só se divertir, viver e tal. Não, ela para, ela analisa, ela olha, e você está tapando a sua razão em função das emoções aí que você está sentindo em relação a essa pessoa. Essa pessoa tem muita sabedoria. É uma pessoa que tem muita sabedoria. E para você conseguir prestar atenção nisso, você precisa olhar para você, para dentro de você, buscar também a sua sabedoria, a sua razão para analisar o que está acontecendo. Porque você está muito intenso, sabe? Você precisa parar, precisa olhar, porque você não tá, ó. O enforcado aqui está em posição de bloqueio. Você não está conseguindo parar, analisar, refletir. Você não está conseguindo ver as coisas da maneira correta. Incrível, assim, eu vejo uma energia aqui de encantamento muito grande. De envolvimento, sabe? Da sua parte. Se for o caso, você inverte os papéis, mas tem alguém muito envolvido aqui. Eu tô lendo como se fosse você, tá bom? E você vai precisar usar, voltar para esse seu interior. Usar a sua intuição, prestar atenção. Parece que você quer deixar as coisas ocultas e simplesmente viver isso. Mas, para quem quer algo para o futuro,
porque a pergunta é essa relação tem futuro, ou essa relação ainda tem futuro? Se você quer uma coisa sólida com estrutura, precisa desbloquear aí essa energia de parceria, porque aqui não tem parceria. Aqui tem fogo. Aqui tem muito fogo, muita intensidade. Mas uma relação com base estruturada, não. Isso aqui ainda não tem. Então você precisa decidir o que você quer. Porque esse 5 de espadas traz uma energia aqui pra mim de que você quer algo sério, você quer uma estrutura. Se for, por exemplo, vamos pegar o exemplo do livro. Você decidiu comprar um carro. Aí você vai, alguém te oferece, está vendendo o carro, aí fala milhões de coisas maravilhosas e você lá se empenhando, juntando dinheiro, enfim, pegando empréstimo, sei lá o que, para conseguir comprar o carro que a pessoa falou que é maravilhoso e tal. E aí você sai dessa história se sentindo perdedor quando você compra o carro e não é nada daquilo. Ou seja, você entrou numa história, você pagou aquilo e não é bem assim. Só que você está fechando os olhos para o que você pode descobrir agora, para o que você pode ver agora, porque você está muito intenso nisso. Então, se você quer fechar aí um acordo, um contrato, um casamento, uma parceria de trabalho, empreendimento, essa relação, você precisa equilibrar isso e ver de fato com quem você está se relacionando. Eu estou vendo muita empolgação e pouca profundidade. Mas essa pessoa tem. Essa pessoa sabe o que está fazendo. E você tá no oculto aqui, a sacerdotisa. As coisas estão veladas, escondidas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu falei, você tá nessa posição, você está se colocando nessa posição de se enganar. Vamos lá, o que mais para quem escolheu a vassourinha da bruxa? O louco. Pelo jeito. Oito de pentáculos. E a força. Eu digo pelo jeito, você quer manter isso. O hierofante no fundo do deck. Bom, você me parece que está bastante envolvido aí com essa história, com essa proposta. Carta do louco aqui. É você se sentindo livre, querendo. Porque essa pessoa se mostra assim, essa liberdade, essa leveza. E você quer se jogar nisso. Mas você tem as suas crenças, você tem os seus desejos, você quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, mas ao mesmo tempo é como se você quisesse se libertar um pouco disso e viver livremente, sabe? Essa história aí, ou essa impulsividade de ir, de se jogar, de fazer. Mas eu sinto aqui uma energia
É como se você não estivesse focando no que realmente é importante para você. E você vai precisar ser forte mesmo para lidar com isso quando isso se desfizer na sua frente. Quando esse encantamento acabar e a realidade se mostrar para você. Aí vai vir uma energia de seu coraçãozinho aí, você com saudade, ó, a torre aqui embaixo. Se você burlar isso, sabe, os seus desejos, as suas crenças, achando que isso é amor, que tudo vai começar bem, vai ter um momento que, ó, a torre tá aqui. Vai ter um momento que isso vai desmoronar e a saudade vai chegar. Sabe o castelo de areia? É isso. Isso aqui não tá legal. Não vi abrir. Vejo muita coisa oculta, parceria bloqueada. Essa pessoa muito mais leve, tranquila, sabe? Como se ela fosse viver isso com você e depois, ó, vai viver outra coisa com outra pessoa, outro momento, vai vender outro carro, sabe? Esses exemplos, né, que a gente viu ali na carta. E você não está colocando o seu foco aonde é necessário. Então aqui eu sinto que o conselho, a energia é focar no que você quer, no que você acredita, no que é importante para você, no seu interior mesmo, para que você consiga enxergar as coisas como elas são. Olha essa carta da força como ela é. Olha, metade é o rosto da mulher e a outra metade do leão. Tem algo encoberto. Ó. Sacerdotisa traz essa energia de coisa oculta, meio escondida, algo misterioso. Então, fique atento. Não vejo um futuro legal aqui, não. Vamos tirar aqui uma energia, um conselho final para a vassourinha da bruxa. Vamos lá. Ó. Esse aqui é o que mesmo? Orações e desejos. Ela tá jogando a moedinha lá na fonte e desejando algo. Então, tem coisas que você quer, que você deseja, que você pede nas suas orações, aos seus mentores. Enfim, seja fiel aos seus desejos, ao que você quer. E não a algo que vem de fora, de maneira que vai atravessar você, tudo que você acredita, tudo que você sonhou, que você desejou, que você... Enfim, que é seu. Não passe por cima dos seus sonhos, dos seus desejos, por coisas efêmeras, assim, enfim. É o que eu tô vendo. Espero que essa leitura lhe ajude de alguma forma e que você consiga manter a sua energia em equilíbrio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.